Olá! Neste vídeo eu apresento a planilha Produtos de Limpeza, Fórmulas e Precificação. A planilha ideal para quem fabrica ou pretende fabricar produtos de limpeza, seja industrialmente ou artesanalmente. A planilha determina o preço de venda, incluindo todos os custos e despesas da sua empresa, sem deixar nada de fora dos cálculos. A planilha ainda traz cerca de 50 fórmulas de produtos de limpeza com as mais modernas matérias-primas existentes no mercado. A planilha tem das empresas do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real. Logo nesta primeira tela, informamos a planilha ao UF da sua empresa. Esse dado é indispensável no cálculo do preço de venda. Também é indispensável o valor de faturamento mensal da sua empresa. A planilha apresenta nesta primeira tela um campo de consulta rápida do preço de venda. Basta selecionar o produto e ela lhe mostra o preço de venda e todos os dados e números que compõem o preço de venda. Vamos à tela de cadastros. Cadastrar matéria-prima. Chamamos o formulário. Para cadastrar uma matéria-prima, basta entrar com o nome da matéria-prima, a unidade da federação de aquisição da matéria-prima, a unidade de compra, que obrigatoriamente será quilograma, valor da matéria-prima por quilograma, percentual de IPI, crédito de ICMS. Neste espaço, você só coloca o crédito de ICMS se o fornecedor for do Simples Nacional, que gera crédito entre 2,5% e 3,5%, ou quando a matéria-prima foi importada, que gera um crédito de ICMS de 4%. Valor do frete por quilograma e o percentual de crédito do ICMS do frete. Basta dar Enter ou fechar o formulário e o cadastro está salvo. Vamos ao cadastro de embalagem. Chama o formulário. Para cadastrar uma embalagem, basta entrar com o nome da embalagem, a unidade da federação de aquisição da embalagem, a unidade de compra, que obrigatoriamente será unidade, valor da embalagem por unidade, percentual de IPI da compra. Nesse espaço, só digita o crédito de ICMS se a embalagem tiver sido comprada de um fornecedor do Simples Nacional ou se a embalagem é importada. Valor do frete por unidade e o percentual de crédito de ICMS do frete. Basta dar Enter ou fechar o formulário e o cadastro está salvo. Vamos ao cadastro de bases. Bases são produtos pré-fabricados e que servirão de matéria-prima na produção de alguns produtos. As bases são cadastradas em fichas técnicas diretamente na planilha. Aqui temos 60 fichas técnicas disponibilizadas, algumas já preenchidas e outras para você preencher com as suas fórmulas de bases. Para cadastrar uma base, basta nomear a base, selecionar a matéria-prima em lista suspensa, digitar a quantidade de matéria-prima em percentual, descrever o modo de fazer. Para navegar entre as fichas técnicas, basta clicar nos botões numerados. Vamos ao cadastro de fórmulas. As fórmulas também são cadastradas em fichas técnicas. Para cadastrar uma fórmula de produto de limpeza,
seguimos os seguintes passos. Nome do produto. Vale salientar que a unidade do produto é a embalagem coletiva. Em produtos de limpeza, a embalagem coletiva sempre é por caixa. Determinar se a matéria-prima que compõe a fórmula é uma MP, matéria-prima, ou uma base. Selecionar em uma lista suspensa a matéria-prima ou a base. Informar a quantidade da matéria-prima ou base em percentual. Selecionar em lista suspensa as embalagens. Informar a quantidade de embalagem por unidade. A quantidade é a consumida para produzir uma embalagem coletiva. E descrever como fazer. Outras informações obrigatórias de preenchimento na ficha do produto é o percentual de IPI na venda do produto, litragem ou peso líquido da unidade da embalagem, quantidade de unidade de embalagem por caixa, lucro alternativo. O lucro alternativo é a opção de dar um percentual de lucro ao produto diferente, seja maior ou menor que o lucro padrão. O lucro padrão é o percentual de lucro determinado para todos os produtos. Porém, se o lucro alternativo for maior que zero, prevalecerá o lucro alternativo. A comissão alternativa tem as mesmas regras do lucro alternativo. E o peso bruto da embalagem coletiva. Para navegar entre as fichas técnicas, basta clicar sobre os botões numerados. Vamos ao cadastro de funcionários. Chama o formulário. Com a informação de apenas 4 dados, fazemos o cadastro de um funcionário. Nome, valor do salário, vale transporte, se for pago, outros benefícios, se tiver, da ente, ou fecha o formulário e está cadastrado o funcionário. Vamos ao cadastro de despesas fixas e despesas variadas. Despesas fixas são despesas que existirão mesmo que a sua empresa não tenha faturamento no período. É só listar as despesas e os valores correspondentes. Vamos às despesas variáveis. Despesas variáveis são despesas agregadas às vendas. Só existirão se acontecerem as vendas. É só listar a despesa e informar o percentual em relação ao valor do faturamento. Vamos ao cadastro de máquinas e equipamentos para efeito de cálculo de depreciação. Chama o formulário. Para cadastrar a máquina ou equipamento, basta colocar o nome da máquina, a data de compra, o valor da máquina, a vida útil do equipamento em quantidades de anos e o valor residual, que é o valor da máquina ou do equipamento ao término da vida útil. Vamos ao cadastro de fretes. Pode cadastrar até 16 tabelas de frete. Para calcular o valor do frete por quilograma, informar a planilha, o peso da carga e o valor. E o peso por quilograma é calculado pela planilha. Vamos aos relatórios. Relatório de matéria-prima. As matérias-primas ficam dispostas em ordem alfabética com todos os dados informados no cadastro e outros gerados pela planilha, como o custo, que é calculado levando-se em consideração o regime tributário, a unidade da federação do domicílio da sua empresa, a unidade da federação de origem de aquisição da matéria-prima.
Vamos ao relatório de embalagens. É apresentado no mesmo formato do relatório de matéria-prima. Relatório de bases. São dispostos em ordem alfabética, acompanhada dos seus códigos e valores de custos. Custo somente da matéria-prima, na composição do produto. O custo é dado por quilograma. Vamos ao relatório de funcionários. Os nomes dos funcionários são listados em ordem alfabética, com todos os seus dados. Alguns informados no cadastro e outros gerados pela planilha, como férias, FGTS, 13º salários e o custo total do funcionário para a empresa. Observem que o valor do vale-transporte que compõe o custo total do funcionário é diferente do valor informado no cadastro. Isso se dá porque o valor aqui apresentado é somente o valor correspondente à parte da empresa, e a diferença entre o valor informado no cadastro e o valor aqui apresentado deve ser descontado do salário do funcionário. O valor de custo total do funcionário vai depender do regime tributário da empresa. Veja o valor desse salário. Vamos voltar à tela inicial. E aqui vamos mudar o regime tributário de Simples Nacional para lucro presumido. Agora, vamos voltar ao relatório de funcionário. Aqui vemos que o custo do salário do funcionário aumentou em mais de R$500. Vamos ao relatório de máquinas e equipamentos. Todos os equipamentos ou máquinas são dispostos aqui em ordem alfabética. E o valor de depreciação mensal determinado pela planilha. Esse valor mensal é uma despesa incluída no cálculo de venda do produto, enquanto perdurar o período de vida útil da máquina. Após o período de vida útil, o valor gerado é zero. Vamos ao relatório de produtos. Os nomes dos produtos ficam aqui disponibilizados em ordem alfabética, com todos os seus dados, inclusive o valor de vendas. Neste relatório, algumas informações ainda são necessárias para que o valor de venda seja determinado, principalmente se sua empresa é do lucro presumido ou do lucro real. Vejamos. O preço vai depender para qual unidade da federação você está vendendo o produto. Sempre que atualiza aqui a unidade da federação, os preços mudam. Da mesma forma, vai depender do valor do frete. Muda-se aqui a tabela de frete e, consequentemente, os preços final do produto vai mudando. Também depende do incentivo fiscal sobre o ICMS. Se sua empresa tem um incentivo, é só informar para a planilha. Vamos ao planejamento de produção. Suponha que a sua empresa tem uma produção a realizar. Então, se lista todos os produtos a serem fabricados e informa a quantidade da produção por caixa ou embalagem coletiva. E automaticamente, a planilha calcula a produção em litros ou quilograma. E sobre essa lista, a planilha calcula o valor da produção. Veja. A lista de matéria-prima da produção com seus respectivos valores de custos e quantidade. E da mesma forma, a planilha dá a lista de embalagens também com os valores de custos e as quantidades.
E assim está apresentada a planilha. Com ela, você não precisa fazer cálculos e mais cálculos para saber o preço certo de venda de seus produtos. Visite nosso site e conheça outras planilhas, muitas delas grátis. Até a próxima!